sejam bem-vindos ao podcast Energias Vibracionais. Hoje estamos aqui com um poderoso, maravilhoso cineasta Gustavo Moraes. Por favor, Gustavo, se apresente. Eu já te apresentei. Você já me apresentou e usando adjetivos imponentes. Não, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você, sempre é bom estar com você. Obrigada. E estou contente com a possibilidade de estar conversando sobre coisas que a gente geralmente não conversa no audiovisual. É verdade, né? É verdade. Então, acho que é uma possibilidade da gente pensar um pouco o processo de criação, o processo de execução de um filme, mas também entendendo as energias e o que vem junto, né? Todo o processo, desde a criação até a exibição, porque o ciclo é um ciclo bem grande de um filme. Sim, como, né? Então, acho que a possibilidade aqui é ótima para isso. Estou animado. Que bom, fico feliz. Para quem não sabe, eu faço direção de arte, tanto para televisão quanto para cinema, e já trabalhei em vários filmes do Gustavo, então é uma honra realmente ter você aqui. Se você me permitir interrompê-la... Sim, pois não. Ela é a poderosa, ela é a magnífica, ela é a imperatriz da direção de arte nesse estado. Então, se há alguém que sabe alguma coisa de direção de arte, é ela. Oh, Jesus, obrigada. É uma artista maravilhosa, um potencial incrível, e que em breve estaremos vendo trabalhos dela, outras vertentes, das habilidades dela. Então, ai, assim, Iana é sempre um alento num set. Tê-la por perto é a garantia de um bom trabalho, é a garantia de uma pessoa dedicada, é a garantia... Um set é tão complexo, desculpa, eu já estou saindo. Não, pode sair. Um set é tão complexo que cada vez mais eu entendo quanto é essencial você ter pessoas à sua volta que são capacitadas para te entregar o que você precisa e conseguem compreender a sua linguagem. Eu acho que eu tenho uma linguagem, você tem uma linguagem. Cada pessoa tem uma maneira de se relacionar com outra e tem maneira de se relacionar com o seu trabalho, com a sua arte. Uhum. E quando a gente monta uma equipe de audiovisual, e hoje em dia eu uso o termo audiovisual porque você tem o cinema, você tem o vídeo, né? Você tem a televisão. É um processo coletivo, não tem como. É sempre coletivo. Então, assim, quando você faz a escolha de uma pessoa para compor uma equipe contigo, você está depositando nela tanta energia e você espera receber alguma energia de volta também. Uhum. E quando essa energia da match, né, funciona, e a nossa energia tem funcionado há tanto tempo, é muito prazeroso, né? Tudo fica muito mais fácil. Claro, não vou dizer que não há momentos onde o tempo nubla, a atriz resolve não mais fazer a cena porque ela tem 8 anos de idade, ela não está nem entendendo bem o que está acontecendo, a gente já viveu todas as situações como essa. A gente se vira. E eu acho que ter pessoas ao lado da gente que nos compreendem faz toda a diferença. E você sempre tem feito essa diferença. Nossa, obrigada. Eu não esperava, tá, gente? Eu não esperava. Me deixou aqui. Obrigada. Nossa, muito Mas honra, eu acho que tem a ver com o que a gente está conversando, né? Vai começar a conversar que é sobre troca de energias. E num set é tanta energia concentrada e é um espaço de tempo tão curto, né? Seja uma publicidade, a gente já trabalhou muitos anos em publicidade, hoje eu não faço publicidade, mas assim, trabalhos autorais e trabalhos até mesmo encomendados, você tem uma família que se une para uma duração muito curta de tempo, seja um dia, né, numa gravação do comercial muitas vezes, seja 4, 5 dias num curta-metragem, seja algumas semanas num projeto mais longo. Isso é uma família. É uma família, com certeza. E essa troca ela é constante. E a demanda por respostas, a demanda por estar preciso com um retorno clássico, ou retorno claro de uma informação, é muito importante. Então, a cabeça tem que estar muito limpa para você saber responder o que está sendo pedido e sou eu e você. Sim. Eu peço coisa para você, os seus parceiros pedem coisa a você, pessoas pedem coisas a mim. Então, assim, é uma conversa e eu chamo muito isso, né? O audiovisual, ele é uma manufatura constante. É verdade. É a manufatura de um protótipo. Olha a loucura isso. Eu estou fazendo algo que eu não vou fazer de novo.
Eu posso querer repetir exatamente o mesmo filme da mesma maneira, os mesmos takes com as mesmas pessoas, mas vai ser um outro dia. Isso. E por ser outro dia, tudo pode ser diferente. Tudo pode mudar. Então, assim, por mais que você tenha experiência, você vai sempre ter um... Não, todo dia. Não é monótono, é todo dia uma coisa diferente. Por mais que a gente tenha realmente passado já por milhões, mas com certeza aquele dia vai ser diferente. Né? Então, acho que ter ter que entender o entendimento de um ou outro, o olhar, entender o que está passando só, né? Daquele olharzinho, né? Muitas vezes falei, eita, não está legal, está bom, né? Então, eu acho que é também conhecer um outro. E por isso que a gente se torna realmente uma grande família. É um elo energético que se une, né? Que se faz a cada projeto. Isso é muito lindo. Adoro. Mas eu queria te perguntar, assim, já para a gente começar, o que foi realmente que te levou ao cinema? Foi uma coisa assim mais intuitiva? Ou foi extremamente racional? Não, é isso que eu quero, é isso que eu gosto, apaixonado. Eu sei que você foi estudar fora do país e tudo realmente por amor mesmo. Mas como é que foi isso? O que te levou mesmo? É uma pergunta excelente, né? Aliás, boas perguntas você sempre faz. Eu sou de uma época que cinema não era conversado como é hoje. Eu acho que hoje ainda tem, né? Há momentos que o cinema é uma coisa cíclica no Brasil. Então, eu acho que eu comecei na televisão. Não sabia, né? não. Eu era uma criança que assistia muita televisão. Mas eu não assistia como babá eletrônica. Eu assistia tentando entender o processo. Então, assim... Programas como, eu não sei se eu posso falar aqui, mas acho que não tem problema, programas como o Vídeo Show, da Rede Globo, nossa, aquilo ali era uma aula para mim. É verdade. Que é os bastidores. Eu nunca estava interessado no que estava acontecendo na frente da câmera, estava interessado se eu conseguia pegar alguma coisa que rolava por trás das câmeras, sabe? E um programa como esse, ele dava essa possibilidade. Claro, tinha entrevistas com artistas e tudo mais, mas você conseguia ver um cenário, você conseguia ver alguma coisa sendo montada. Isso sempre me chamou muita atenção. Eu acho que o que me atrai no audiovisual é a magia do contar histórias. Sim, verdade. E como é que eu conto uma história de uma maneira que eu consiga trazer você que está do lado de lá para cá. Né? É um pouco aquele filme do Woody Allen, né? Onde o personagem entra na tela e a vida dela está tão em frangalhos e ela vai para o cinema com tanta frequência. O filme se passa na depressão, né? Final dos anos 20 para os anos 30 nos Estados Unidos, do século passado. E ela entra na história. Eu acho que cinema é um pouco isso. Então eu entrava nos filmes, e entrava nas novelas, entrava nos programas de auditório, entrava naquilo ali tudo, como querendo entender o que eles olhavam que eu não estava olhando, sabe? É como se a câmera fosse você e eu fosse o personagem. Eu queria não estar no espectador, eu queria estar do lado de cá, entendendo o que estava acontecendo nos bastidores. Acho que essa foi a minha grande motivação. E aí, claro, né, cinema como cinema, eu sou uma criança dos anos 80, então os Trapalhões era meu, né, pão e manteiga sempre, né? Então, assim, não tem como. Então, assim, eu era mais um que lotava as salas de cinema do centro da cidade de Vitória, sentando nos degraus e afins para poder ver os Trapalhões. Era a minha programação cinematográfica, era aquilo, e adorava, e adoro. Até hoje eu acho que existe tanta sabedoria naquele quarteto em termos de contação de história. Claro, existem coisas que o tempo, né, nos ensinou que estavam erradas ali, mas eu acho que como amizade, como formação equipe, de plateia, né? como história que instigava a nossa imaginação de criança, foi muito importante, muito importante. Então, sim, a resposta seria televisão e seria também o cinema brasileiro. Né, o cinema dos Trapalhões, porque quando criança você não consegue ler legenda, né? E naquela época acho que pouquíssimos filmes eram dublados, né? E me lembro uma história, agora olha as memórias, né? Eu lembro uma história que uma vez eu fui ver o Homem-Aranha dos anos 70, né? No final dos anos 70. E eu lembro de ter voltado para casa e meu pai antes de dormir chegou e me falou assim: olha só, lembra que o que você viu hoje foi um filme. Não vai me inventar de achar que você é Homem-Aranha e querer sair pela janela. Então, assim, é fantástico isso, né? Eu acho que era um pouco isso, né? A magia faz isso. E o cuidado dele, né? De olhar para mim e fazer, caramba,
Não deixa essa pula fantasia... pela janela, não. Não deixa essa fantasia entrar. Não era nem de pular, era achar que ia ter gás e sair ali, né? É fantástico, é fantástico. Então, isso é uma memória que eu tenho maravilhosa do meu pai, que eu gosto muito. Sim. Lindo. Vamos lá, tem um monte aqui, eu separei um monte de perguntas maravilhosas. Qual foi o seu primeiro contato, então, marcante com o cinema? Aquele que talvez tenha mudado tudo. Tá mudado tudo? Não, mas tá, tudo bem, exagerei aí, mas que tenha mudado, assim, a tua... Eu acho que foi a prática de ver filme no cinema. Eu acho que aí já estamos mais no meados dos anos 80, eu já era adolescente, aquela coisa que você sai da escola com os amigos, você quer ver alguma coisa. Eu morava no Rio de Janeiro, na Tijuca, e no caminho da escola eu passava por entre 2 cinemas na Praça São Penha. Na Praça São Penha, sim, sim. Então eu sempre olhava aqueles cartazes. Então, e aquilo ia, então eu sabia, tudo estava passando sempre. E virava e mexia, eu estava dentro da sala de cinema. Então eu acho que é aquela coisa, e é aquela que a gente tinha muito filme brasileiro, né, também, né, muita coisa que rolava, a Embrafilme existia. Tinha filmes adultos, tinha filmes para jovens, e eu estava nessa fase, então eu consumia aquilo, como consumia Curtindo a Vida Doidado, como consumia Dirty Dancing, como consumia Rock Estrela, como consumia tanta coisa de jovem. E esse consumir, sabe? Assim, eu estou dizendo só 3 filmes bem juvenis, até bobinhos, né? Numa leitura, se você quiser, para um cineasta, mas eu acho que na formação acho que a quantidade acabou, e foi onde o videocassete chegou também, né? Olha isso como é que eu estou me datando é aqui. verdade, isso. O videocassete chegou naquela época, a gente assistia vídeo pirata, né? Eu lembro... Ia na locadora, pegava lá, 10 dias olha depois isso, devolvia, né? pagava multa, era se uma não maravilha. rebobinasse então, né? Imagina. Eu lembro que também existia aquela coisa do VHS pirata. Então eu lembro de uma locadora que ela tinha Amadeus, que era um grande filme daquele ano, e o nome do filme era Love God. Eles literalmente traduziram as palavras, porque você tinha que meio que esconder o nome real do filme. Então, assim, para que a polícia não desse... Olha a loucura do sistema, né? A gente era muito tosco. Mas, assim, eles davam um nome maluco assim. Então, Amadeus virou Love God. Que faz o menor sentido em inglês, né? Assim, mas, assim, e consumi muito VHS. Nossa, eu era rato de VHS. Era daqueles assim, sabe aquela promoção de final de semana? Leve 3 e pague 2? Eu era um desse. E era, nossa. Eu também carregava. E ficava horas na locadora escolhendo filme, lendo capinha de filme. Eita, delícia. Nossa. Então, assim, eu acho que tem muito a ver, então, contextualizando, eu acho que tem a ver com o momento, que era os anos 80, a chegada do videocassete, a facilidade, a gente está vendo o plano cruzado, né? Aquela facilidade financeira, por assim dizer, de você alugar um filme, não era tão caro assim. Então, meu pai me permitia, né? Meu pai e minha mãe me permitiam fazer isso, a mim e meu irmão. Então, assim, eu acho que esse consumo ele veio por uma economia que estava ok naquele momento, né? Mas também por estar perto de cinemas, por ter locadoras perto, por ter chegado ajuda. E revistas também, né? Existiam revistas que eram onde eu li os bastidores e não era revista mesmo, papel, que não era só entrevista com o ator, era entrevista com o diretor, era entrevista com o diretor de fotografia, com o diretor de arte, com o cara do figurino que fez, sabe, um grande filme como A Cor Púrpura, por exemplo. Nossa, aquilo era, caramba, existem todos esses profissionais, né? E isso, e olha que loucura, né? Anos depois eu acabei escrevendo uma revista de cinema, né? Virei correspondente, virei correspondente dos Estados Unidos com uma revista brasileira de cinema, chamada Revista de Cinema. E você morava lá nos Estados Unidos e fazia, olha que legal, não sabia disso não, tá vendo? Coisas que eu não sei. Sabia, não? E assim, e foi um pouco isso, assim, a paixão pela leitura dessas revistas que elas ensinavam tanto acabou me levando para depois ser um correspondente numa revista de cinema brasileiro, escrever matérias para eles, porque eu acredito nisso, acredito que nem tudo é só na conversa ou no visual, muitas vezes está na leitura. A troca ela vem de diferentes maneiras, né? Sim, então acho que isso. Sim. Que então respondendo a tua pergunta, foi uma combinação. Sim, é o perfect storm, né? É a tempestade perfeita, é a combinação de fatores. E junta tudinho, né? E vai. E escuta só, tem como, Gustavo, de passar o até quando, por favor? Como você descreveria a essência do seu cinema? Essa agora é uma pergunta mais profunda mesmo.
Eu acho que quando eu estava em Nova York no 11 de setembro. Eu morava em Manhattan. Quando aquilo aconteceu, uma das primeiras e a cidade, né, a ilha ficou trancada. Uma das primeiras coisas que eu me perguntei é assim, o que eu estou fazendo? Né? Estou longe da minha família, estou longe de amigos, estou longe de tanta coisa que eu gosto. Para quê? Uhum. E qual é a função de cinema quando, né, aviões estão se chocando contra prédios e pessoas estão morrendo, né, soterradas? E eu entendi que a arte ela tem um poder de transformação, ou pelo menos de plantar uma semente em alguém para alguma coisa. É como ser professor, eu sou professor também, né? Eu dou aula também de audiovisual. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que o cinema ele é capaz de tocar a alma das pessoas em lugares que de repente uma conversa não é capaz. Aquela coisa da sala escura, né? O foco numa coisa só. Sim. E eu estou dizendo, né? Talvez eu seja tradicionalista nisso, né? Eu gosto da sala de cinema. E acho que pós-pandemia a nossa relação com o audiovisual e com a sala de cinema mudou um pouco. Então hoje a gente consome mais conteúdo no streaming. Mas eu acho que essa possibilidade de você fazer uma história e chegar a alguém me é fantástica. Realmente. E até alguém ia tocar, né? Um filme como esse, por exemplo, né? Ele fala sobre hemodiálise, sobre doação de órgãos, um tema que me é muito caro. Né? Tenho familiares que faleceram por questões de órgãos, transplantes e tudo mais, dessas genéricas. E aí eu fiz um filme desse como um convite às pessoas para pensarem nisso, sabe assim, por que não doar o seu órgão quando você se for? Sim. Por que não pensar nisso antes de você adoecer, ou até mesmo em qualquer idade que você estiver, né? De repente você vai morrer num acidente, mas sua córnea vai estar ok, sabe? De repente um órgão interno teu vai estar ok, né? Então assim, eu acredito muito nisso. Aí falam, mas o medo de me enterrarem vivo e me matarem para tirar o órgão. Aí, ai, meu Deus, aí já, né? Eu acho que a gente não precisa. Eu acho que aí é o cinema que vai entrar na cabeça das pessoas, vai transformando em outra coisa, sabe? Que também tem esse poder, né? Tudo tem poder, tudo tem poder pro bom e pro mal, né? Sim. Mas eu acho que um filme como esse, ele foi um convite para as pessoas avaliarem as escolhas e fazerem pensar. E aí eu botei crianças, né, que precisavam de órgãos, né, de rins, e aí baseado num livro de uma querida amiga, Elizabeth Martins. Aí a gente foi... Nossa, eu sempre tento trazer na minha arte outros artistas. Sim, por isso que você faz tanto parte do meu trabalho, porque eu acho você uma grande artista. Obrigada. Então, assim, a colaboração, ela é essencial. Ela é essencial. Esse filme tem muito sangue, né? Interessante. Tem. Mas é por uma boa causa. Eu acho que ele tinha esse intuito de chocar, mas era um choque que eu trazia crianças muito pequenas, né? A Janine maravilhosa. Era afeto. É uma palavra que a gente vai voltar a falar aqui muito forte. É verdade. É o afeto. Então. Perfeito. Você e o cinema, como você, por exemplo, pensa ou enxerga o cinema como uma forma de meditação, de renovação? Como assim? Uma renovação energética, de você... eu vou para o cinema, é como se você ali se medita ali. Até o filme rolando, mas você está totalmente entregue ali. Você vê filme tem... O audiovisual tem uma capacidade incrível em mim, mas eu também sou bobo. Eu sou capaz de ir para uma praça e ficar olhando pessoas e também chegar na mesma coisa. Chegar em alfa, meditativo. Eu sou um voyeur por natureza, eu adoro assistir. Eu adoro assistir pessoas andando, pessoas conversando. Me põe num trem, num metrô, num ônibus. Eu adoro ônibus. Essa coisa mais real do mundo. Eu gosto. Que você vê pessoas, sabe? Numa praça você vê pessoas. Eu não gosto de lugares onde as pessoas se eu vou usar uma palavra até feia, né? Emperequetecam, né? Para poder estar. Aí eu acho que cai um pouco da essência do ser humano. Mas quando a pessoa é praia é um lugar maravilhoso também, sabe? Sim. Assim, a pessoa está ali, você tá tendo o privilégio de ser um espectador da vida alheia,
Olha que loucura, né? Nossa, parece até um doentio da minha parte falar isso, né? Parece que fica espionando as pessoas o tempo todo. A janela é discreta. Total. Mas eu acho que passa um pouco por aí, esse desejo de ver e, ao mesmo tempo, assim, captar essas energias e tentar transformá-las numa narrativa que faça sentido e possa tocar o outro. Então é um pacote. Entendi. Então, É um pacote, então, realmente. quando você pergunta para mim, se eu vou para um cinema e se ir ao cinema eu sou capaz de me sentir em calmo, estado meditativo. por exemplo, eu não vejo filme de terror. Não tem eu também não vejo. Não tem o menor interesse, Também não me diz nada. Por favor, respeito. Temos grandes realizadores aqui no estado. Sim. Mas não é a minha praia. Eu me sinto mal. Olha como é que me afeta o audiovisual. Eu me sinto mal. Agora me joga um filme de amor, é bobão isso, né? Me joga um filme de amor, ou uma comédia. Nossa, eu adoro comédia. Adoro rir. Lembra uma vez que a gente assistiu aquele filme do Peter Sellers, um convidado bem trapalhão? Nossa Senhora. E uma vez eu comprei Você lembra disso? A gente foi ver a Pantera Cor-de-Rosa no cinema junto. Pantera Cor-de-Rosa, lembro. Uma versão mais recente, deve ter uns 15 anos. Vamos falar a gente ria. Nossa, como é bom você ir no cinema para ver uma comédia com gente que gosta de rir. É muito gostoso. É muito melhor. Então, assim, essa meditação que você pergunta, ela pode existir num dramalhão, ela pode existir numa comédia, ela pode existir no filme. Sabe, assim, não existe essa... A categorização ela é muito louca, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, sim, eu vou ao cinema por 1000 razões. E muitas vezes, eu sou daqueles, assim... os segredos de cada um, né? Eu sou daqueles que ia para a locadora e não gostava de ler muito a sinopse, não. Tá. Eu ia na base do quem é o diretor e quem são os atores. Tá. E por ali eu já... Eu ia na base do título, totalmente. O título é muito marketing. Mas assim, aí você tem que ter um conhecimento, tem que ter uma bagagenzinha para saber quem são aqueles diretores e quais são aqueles atores e mais ou menos para onde aquela história está indo, né? Você tem uma vibezinha. Crítica, por exemplo, de cinema, de filme... Tanto que eu nunca gostei de escrever crítica. Quem sou eu para criticar alguém? Né? Quem sou eu para criticar o trabalho de alguém? E a minha opinião pode ser completamente diferente da tua opinião. Quantos filmes eu já vi, falei para você ver, quantas vezes você já viu, e a gente deu match ou não deu match. De repente não funciona. E pode ser também um momento que você esteja. Né? Quantos filmes eu já vi, e aí, semanas depois, eu fui ver de novo com outra pessoa, ou fui ver sozinho, e não me encantou da mesma maneira, não me encantou mais. Então, assim, é quase que... Eu vejo... A questão do filme, para mim, ele é um raio-x. É um encontro em raio-x. Eu estou aqui, o filme está aqui. E existe aquele raio-x naquele momento. Sim. Daqui a 3 semanas vai ser um outro raio-x. E pode ser que seja completamente diferente. Entendi. Interessante. Interessante esse exemplo. Mas é potente. Sim. Potente igual. Potente igual, mas diferente. Ele bate em você diferente. Sim. E aí também tem essa magia, né? As pessoas falam assim... Um filme não se vê de novo, né? Eu já vi esse filme. Nossa, tem vezes que eu revejo. Tem filmes que eu já vi 8 vezes. Blade Runner, Caçador de Androides. É um filme que eu já vi 8 vezes, vejo mais. O Convidado Bem Trapalhão, acho que eu já vi umas 400 vezes, assim, sendo bem simples. Eu vejo muito. E ri, né? Eu comprei o Bendy e ri igual. Eu fico rindo igual. Aí eu falo assim, gente, a pessoa, né? Não encaixa, mas é bom, assim, mas é assim, mesmo sabendo o que vai acontecer ali, sim, mexe com alguma coisa na gente, mexe com o universo, aquele universo, né? Por exemplo, você está citando o Convidado Bem Trapalhão, né? Que foi um filme que eu vi com você e a gente riu demais, eu tenho uma memória muito boa disso. E esse que eu citei é uma ficção científica, mas o universo construído, ele é tão desafiador e tão instigante que cada detalhezinho, direção de arte naquele filme é uma beleza, figurino é uma beleza. Você fica assim, caraca, e rever só aumenta o interesse, sabe? Você vai descobrindo camadas. Isso eu tento fazer em filmes, né? Eu tento fazer com os meus filmes, tento fazer isso quando assisto outros filmes. Porque o mundo hoje está tão... Eu não sei se estou desviando demais aqui, mas o mundo está tão ligeiro em tantas coisas que você ter o privilégio. Hoje em dia é um privilégio eu estar aqui com você sem telefone, o foco é você. Né? Essa conversa somos nós aqui. Isso hoje em dia é um privilégio na vida. É verdade. E eu acho que você conseguir parar e assistir um filme, sim, pode ser um curta-metragem, pode ser um curta-metragem, não precisa ser um longa-metragem, e saber que você não vai ser interrompido, ou você não vai se deixar ser interrompido por uma ligação, por uma campainha, por um interfone, por qualquer coisa no seu celular, ou vida alheia, é um privilégio. Então, assim, quando eu tenho essas possibilidades... Olha, o último filme que eu assisti foi no streaming e foi um filme chamado Vidas Passadas.
É um filme coreano-americano, de um casal jovens coreanos, e a família dela imigra para os Estados Unidos. E ao longo de 2 décadas eles ficam se encontrando. Nossa, eu caí de encanto pelo filme. Não chorei, mas assim, o filme não tinha nada de excepcional. Mas eu me permiti fazer aquilo, com tanta coisa acontecendo à minha volta, e entrar na vida... E tem coisa. E me permitir entrar na vida de outras pessoas. É porque cinema, para mim, é isso. Né, como eu falei, a história de você ir para a praça, é um pouco isso. Você se permitir acompanhar a vida de outras pessoas, ver como elas vivem. Eu acho isso tão enriquecedor. Eu acho que isso faz a gente melhores seres humanos. Eu acho que se as pessoas assistissem mais conteúdo de vidas que não são suas vidas, elas seriam melhores pessoas. Com certeza. Então, assim, minha mãe falava muito comigo quando eu era criança. Assim, minha mãe lia muito. E eu não peguei o hábito de leitura dela. Eu peguei o hábito de visualização, de assistir muita coisa. Então, de vez em quando ela falava de um livro, e eu comentava o que ela estava conversando através de um filme que eu tinha assistido. E a gente falava das relações, e as conversas iam... a simetria se dava por aí. Sim, entendi. Iam costurando ali. E quando você lê muito, e eu vou fazer uma analogia, né, para a minha área, quando você assiste muito, você acaba entendendo outras vivências. Verdade. Você se abre para o outro, você começa a se colocar no lugar do outro. Isso é muito importante nos dias de hoje, sempre foi e está se tornando cada vez mais. A tal da bolha, quando você consegue pensar em assistir uma coisa, quando eu assisto um personagem que não sou eu, que não é você, e você se coloca no lugar daquela pessoa, putz, você sai transformado. Sim. E isso para mim é muito bom, porque eu acho que a nossa vida ela é uma aprendizagem o tempo todo. Constante, com certeza. E quando você tá se expondo ao outro, você só tem a ganhar. Mesmo que o outro muitas vezes te fira. Você aprende mas a gente aprende até mesmo assim, né? Você aprende e muitas vezes tenta entender por que aquela pessoa está me ferindo. Não sou eu. Sim, não, o problema não sou eu, não. Exatamente, existe muito isso. Não sou eu. Muitas vezes é você, muitas vezes não é você. E assim, é muito engraçado isso. Quando você vê um filme, você vai aprendendo isso, vai dizer, caramba, olha isso. Sei lá. Eu desviei demais, perdão. Não, a gente está exatamente nessa pergunta aí que eu queria saber se as suas obras têm esse propósito mais ou com espiritualidade ou energia. Tem alguma coisa nesse caminho ou é só mesmo você que trabalha com isso que a gente estava falando agora? Mais uma ótima pergunta. Eu acho que quando você se dedica, né, e você sabe disso, você já trabalhou comigo em produções autorais, você dedica meses a um filme, e você sabe disso por seu próprio trabalho. Você espera que aquilo tenha mais relevância do que um mero... Não é o meu ego. Sim, não é o ego. Eu não estou fazendo aquilo para mim. Existem filmes que são feitos, claramente. Você assiste um filme e você, caramba, para que... Mas, assim, geralmente você está querendo dialogar. Geralmente você está querendo que aquilo seja trazido para um debate ou aquilo seja uma expressão de arte mesmo. Mas de uma sociedade, eu vejo muito um filme audiovisual como um megafone ou uma caixinha onde você está dando a possibilidade de alguém subir naquela caixinha e conversar com quem está em volta. Sabe, você chegar numa praça, botar uma caixinha, chegar em cima da caixinha e começar a falar, é que nem ou um megafone ou um microfone. Você está dando isso para um personagem e trazendo um tema de relevância. Então, assim, eu não gosto, tanto que, assim, eu fiz poucas comédias e tô desenvolvendo uma, e mesmo nessa comédia que eu estou desenvolvendo, ela tem tantas camadinhas que eu estou trazendo, porque eu acho importante a conscientização de tudo. Eu acho que existem tanta coisa... E assim, eu não estou dizendo que eu sei o que eu estou fazendo, não. Muitas vezes quantas vezes eu sou parado pós exibição de algum filme em um festival e a pessoa detecta alguma coisa nos meus filmes que eu não tinha visto. Que você nem percebeu. Mas aquele filme tocou aquela pessoa daquela maneira. E isso me encanta. E eu falo muito isso, né? Uma vez que o filme é lançado, exibido, ele não é mais meu. Aí ele pertence a quem está assistindo. E o que a pessoa faz com aquele material, né? Como ela usa aquele material. Tem um filme que a gente vai mostrar aí, que é o Adolescer, que foi meu último trabalho documental.
Foi uma experiência tão enriquecedora para mim, como eu acho para quem assistiu. E quando a gente fez a exibição no cinema aqui do Shopping Vitória, pessoas vieram me comentar chorando após a exibição. E eu falei assim, caramba, eu achei que só eu ia chorar com aquele filme, porque eu chorei montando o filme. Eu choro de vez em quando assistindo meus cortes. E quando exibiu, e aquela coisa da telona, né? A tela grande, sim, né? Porque uma coisa está acontecendo na tela pequena, você exibe, né? Isso, a Leandra, né? Minha parceira, produtora comigo na 55, ela é fantástica nisso, em querer sempre que o filme chegue da melhor maneira possível ao público. Então a gente sempre faz questão de exibir numa sala de cinema, a gente faz questão de convidar os nossos amigos, convidar a sociedade, convidar pessoas que participaram daquele filme, mas convidar a todos. A gente chama a mídia, a gente faz um cirquinho, porque é a possibilidade de poucas possibilidades que você tem de realmente levar um filme na tela grande, não sei que seja um festival ou seja um filme mais comercial mesmo, de venda de ingresso, mas com exibição gratuita e todo um trabalho. Sim. E, por exemplo, na UDLC a gente disponibilizou um ônibus para trazer as pessoas da instituição que a gente filmou em Central Carapina, né, no município da Serra, trazer para o Shopping Vitória, que também não é... Tem uma questão social aí, a gente quebrou barreiras, e eu estou desviando de novo, mas houve até uma situação que foi engraçadíssima. Uma pessoa da comunidade, Central Carapina é uma cidade dos bairros mais não privilegiados da Serra. E a gente, na exibição, a gente tinha secretários de Estado presente, né? Secretário de Educação, secretário de Cultura presente. E a gente não estava ainda exibindo o filme, a gente segurou porque a gente estava esperando o ônibus, estava vindo de Central. E aí teve uma professora que chegou para a gente e falou assim, olha como é que é a vida, né? Central Carapina que sempre esperou por todo mundo. Agora e agora a gente está esperando isso. Nossa, fantástico. É bonito. Isso é bonito. Isso é uma das coisas que a gente fica feliz, né? Foi. Nossa Senhora. E obviamente eles chegaram, a exibição foi maravilhosa. Imagino. Foi muito importante para mim. Então. Muito bom, parabéns. Vamos vendo o finalzinho, então. Sim. Desculpa, estou me Não, tranquilo. Mas sim, respondendo a sua pergunta, sim. Cinema tem que ter propósito. Sim. As escolhas que a gente faz tem que ter propósito. Não gasto. Já fui criticado, né? Minha prima, outro dia, estava falando comigo. Eu sou referencial demais, tá? Eu falo demais de pessoas. Então, desculpa. Minha tia, não sei o que lá. Meu pai, minha mãe, meu cachorro, meu papagaio, namorada. Ela falou assim, Gustavo, você é engraçado. Você grupo de zap, né? Famoso grupo de zap. Né? Assim, não gasta muito tempo com o Gustavo, não. O Gustavo não vai responder isso. Ele fica me instigando a responder coisas. Não gasta tempo com ele, não. Ele não vai responder. Se não for uma coisa de fato relevante. O senhor não vai, né? Não é nem sim ou não, nem eu compareço. Poxa, sério, tem tanta coisa acontecendo que eu preciso saber, preciso fazer. É verdade. E falando Mas sim, nisso, então se eu vou gastar energia com um filme, eu vou ter que... Eu quero acreditar naquela história, quero que aquela história chegue da melhor maneira possível ao público, e o público, uma vez recebendo aquele filme, consiga transformar aquilo em algo proveitoso. Como é que você elabora tudo isso? Você faz o roteiro também, né, dos seus filmes? Alguns sim. Eu tô agora diversificando um pouco, porque a empresa está crescendo, né? Eu e a Leandra somos 2 na empresa, então assim, a gente... É muita coisa acontecendo para 2 pessoas. Ela é fantástica. Eu tento dar o maior apoio que eu posso a ela, no que tange aos aspectos que cabem a ela, mas então hoje em dia eu estou trazendo outros roteiristas, e é gostoso. Eu participei de uma sala de roteiro na primeira série que eu escrevi na televisão, eu fui o líder da sala de roteiro, foi uma experiência maravilhosa. A gente, aqui no estado, fez 2 salas de roteiro ano passado, projetos com o cara do Espírito Santo, um se passa lá em Itaúnas. Oh, que legal. E outro se passa numa comunidade aqui em Vitória. Então, assim, trazer pessoas para uma sala e debater sempre faz com que o projeto cresça. Quem sou eu para achar que só as minhas ideias são as melhores? Então, quando você está numa mesa, literalmente é uma estrutura como essa daqui. Pessoas debatendo na tua frente assim, não, mas esse personagem tem que fazer tal coisa. Não, mas esse personagem não. Vai matar agora? Mata ainda não, sabe? Segura mais um pouquinho. Vamos fazer que ele sofra mais. Deixa ele sofrer. Ou vamos fazer que esse casal só se encontre em tal momento. Então, assim, eu estou mais bem... Mas eu acabei... Você ia fazer outra pergunta. Eu estou mais bem... mais aberto a
outras histórias, outras pessoas chegarem a mim com histórias. Não eu escrevendo tudo agora. Então, você segue um roteiro fixo ou um processo do filme vai transformando a criação? A criação? Eu acho que vão por partes aí, né? A origem, né? É a origem. Eu acho que a origem, ela vem de qualquer coisa. Qualquer coisa. É impressionante. Eu estou conversando com... Ontem mesmo, eu saí para almoçar com uma amiga, a gente começou a conversar, e ela falou um projeto que ela queria fazer de artes visuais. E eu disse, caramba, isso dá uma excelente realidade virtual, que é outra área que eu também trabalho, realidade virtual. Uhum. Então, assim... O tempo todo a ideia vem. É porque tem tantas, né? Sei lá, é um leque de opções, né? É só a gente botar o pé na rua que a gente já tem... Nossa, eu podia estar falando disso, podia estar falando isso. Né? Ou quando você... Né, eu sou daquelas pessoas... me falam muito que eu tenho o meu 360 ligado o tempo todo, né? Então, o meu radar está sempre... Assim, se eu tô, por isso que ônibus, metrô, meios de transporte, locais onde as pessoas estão congregadas, esperando, né, onde você é cativo, audiência cativa por algum tempo, sempre me interessa. Porque eu estou sempre ouvindo conversa alheia. Não tem como. Meu cérebro está sempre captando. Já tentei parar e sei que é feio, mas eu não consigo. Eu adoro, eu gosto de correr na praia, então assim, eu adoro quando estou correndo na praia e passo uma pessoa e pego uma frase alheia. Tipo assim, mas ela falou tal coisa. E você só pega essa frase e eu fico criando. O que ela falou? Mas eu continuo correndo, eu fico criando as diferentes possibilidades daquilo, sabe? O que ela falou que seria tão interessante, sabe? Aí eu chego num próximo casal, e aí o próximo casal fala assim, foi assim que foi, sabe? Né? Aquela frase famosa do Suassuna, né? Eu só sei que foi assim. Não sei assim. Mas, tem umas frases que são... E eu adoro ouvir. Eu não gosto nem de pegar mais do que a conversa com uma frase ou duas frases que não me dão contexto algum. Eu não sei se você está falando do cachorro, do papagaio, da vizinha. Eu só pego aquela frase. Aquela frase, para mim, já é um disparador. É um disparador. Boom, né? A cabeça vai. Engraçado, eu adoro esse exercício. Sabe? Correr, então... correr é um excelente exercício para criar histórias também. Uma coisa que aconteceu, inclusive, com a gente, na exposição dos viajantes lá no Palácio Anchieta, né, do Atílio Colnago, que a gente está conversando, olhando as obras, nós dois juntos, né? Por que a gente não faz um filme? Foi exatamente e dali isso. surgiu um filme, né? Muito legal. É isso, aos pouquinhos, só em olhar uma exposição de arte, já surge um filme. É o olhar, né? É o olhar. O olhar, eu acho que ali foi de novo, né? A Tempestade Perfeita, né? Uma combinação de fatores, né? A obra do Atílio. Sim, que é maravilhoso. A tua sensibilidade, o ambiente como as coisas estavam, né? O local como as coisas estavam dispostas, acho que trouxe, e a repetição, a sequência. Eu estava num lugar, eu não vi um quadro apenas. A gente foi vendo várias obras. Aquilo vem, o olho vai registrando. Tem uma hora que uou, bateu. E o bateu é assim, caramba, vejo uma história, vejo alguma coisa que funcione dessa maneira. E aí foi quando a gente começou a conversar né? E surgiu o filme, legal. Surgiu o filme. Mais umazinha, tem, tá? Tem, tô tranquilaço. Tá um prazer, não sei pra você. Se o Gustavo tá bom, mas pra mim tá maravilhoso. Então. Algum momento no processo de criatividade, seu processo, né, que você faz para escrever, ou mesmo no momento de filmagem, tudo, você sente que naquele momento, de repente, não era você ali, alguma coisa que você canalizou, ou buscou essa energia externa, não sei, existe isso? Ou, de repente, você está ali filmando e fala assim, assim, não, vamos fazer assim, assado. Tipo assim, vamos virar o ângulo para cá, vamos modificar isso. Acontece isso com você? Na ficção, eu tendo a ser muito metódico. Porque o trabalho mais difícil para mim na ficção é o antes. O roteiro do Histórias Reais, que foi o meu primeiro filme e um dos mais premiados e reconhecidos, ele veio numa noite. Nossa. E eu adoro escrever à noite. Quando o mundo para, quando
o telefone não vai tocar. Eu ia te perguntar isso e seguindo, então, por favor. Como é que é teu ritual aí para escrever? Junta as duas respostas. Mas assim, aí quando terminou, o dia seguinte que eu fui ler, e eu sempre gosto de, quando eu escrevo, deixar dormir e voltar. Aí quando eu li, eu falei, caramba, que... Não? Sabe quando você fica orgulhoso? Eu não sou de ficar muito orgulhoso do que eu escrevo, assim. Você quer sempre perfeição. Eu demoro um pouquinho para aceitar. Mas, assim, e muitas vezes nem aceito. Mas, assim, foi um projeto que eu fazia, o roteiro pintou de uma maneira muito orgânica de uma noite. Outros são mais dolorosos, mas eu sinto... Ana, eu sinto que eu tenho forças que me ajudam. Eu não me sinto capaz de criar coisas. Eu por exemplo, estou fazendo a adaptação de um livro agora para uma produtora no Rio de Janeiro, e tem a ver com o Holocausto. Uhum. Esse Gustavo aqui não viveu o Holocausto. Sim. Mas aí na hora que eu sinto... Hoje mesmo eu estava revisando uma cena para esse projeto e a coisa... Eu não consigo escrever sem visualizar. Para mim, eu não consigo botar no papel algo que eu não veja. Entendi. Do nada, as coisas vão vindo. E nesse projeto específico do Holocausto, uma força que mexe comigo muito diferente de tudo que eu já fiz. Eu não me sinto capaz... Eu não sou judeu, não tenho conexão com a cultura mais próxima do que o interesse de ser humano na história de outro ser humano. Mas eu sinto muito... Na escrita, eu me emociono. E aí eu penso, isso aqui não sou eu. Isso aqui eu tô sou eu, mas sou eu com apoio, sabe? Sim, assim, sim. Eu sozinho não seria capaz de fazer aquilo com aquela firmeza, ou aquela destreza, ou aquela habilidade, porque não tem a vivência. Não vivi aquilo. Mas assim, aí se você quer analisar do modo mais racional, prático, Gustavo, você assistiu tanto filme de Holocausto, você assistiu tanta coisa, então você tem essas vivências guardadas. Tá, beleza, pode ser. Mas eu gosto de acreditar que não. Eu acho que existe mais. Eu acho que existem... Que tem alguma coisa além. Forças não físicas que me ajudam. Sim, com certeza. E fazem diferença na minha escrita. E aí constroem relações. E de vez em quando... de novo, o processo de escrever, deixar dormir e voltar a ver depois. Eu gosto muito disso. Perfeito. É difícil quando eu olho o material e falo, caramba... Que isso. Vamos mostrar essa história? Tem como você colocar o segundo vídeo aí do Histórias? Histórias? Tá? Não. Você falou um pouquinho dele aí. São processos e a gente vai... É que cada um tem diferentes maneiras. Esse daí... Esse daí não. Não, Histórias, esse daí não? Não. Ah, tá. É esse daí. Esse foi um filme tão... Esse é mais o papel aí do som, do silêncio, luz, sombra, essa narrativa mais sutil. Esse filme ele tem um olhar, ele é sobre a ditadura militar no Brasil, ele é sobre apagamento, ele é sobre... Por exemplo, aquela angulação ali, é como se eu trouxesse você, espectador, para estar entre os dois personagens. Você uma testemunha do que está ocorrendo ali, sabe? Houve um pensamento nesse filme de iluminação, de cortes. Todos os cortes deles são muito bem pensados. Vai ter um momento aqui agora, acho que ela vai se levantar. Olha isso. Ela sai, só que ela sai, uma outra energia volta. Outra energia. Os vértices vão e vêm, sabe? Assim, é muito importante isso. Então, assim, é um filme onde o silêncio contou bastante, Aquele momento que a gente acabou de ver ali atrás, aqui a gente também se vê a coisa do escondido, Então eu sou quase que uma câmera de segurança por cima, olhando os dois ali naquela cabine de banheiro, conversando, sabe assim, existe, aí o beijo dela leva para uma porta que abre. Sim. Todas essas conexões funcionaram nesse filme para contar uma história que era muito real. É uma mãe que está esperando um filho chegar e o filho não vai chegar.
Olho escuro aqui, você não vê bem, né, o rosto do personagem, né, até ele de fato sentar, conversar. É tudo muito pensado. Perfeito. Calculado. Até mesmo, né, a escolha, né, dos atores. Dos atores e tudo. Toda uma conversa aí. Me diz uma coisa, tem algum filme que te transformou como ser humano? Vários filmes me transformam como ser humano. Acabei de citar um aqui agora, o coreano do final de semana passado. Mas tem algum assim, de repente? Não, tem vários. Tem vários. Eu sou professor de documentário. Eu acho que o documentário ele tem uma força que as pessoas não se dão conta. O documentário, cada vez mais, ele é capaz de te dar um olhar que você nem se deu conta. Tem um filme americano chamado Eu Não Sou Seu Negro, um documentário, que fala sobre a cultura negra americana, fala de George Floyd, fala de como houve sistematicamente uma leitura, né, tanto no cinema, que ele se aproveita da cultura pop para poder fazer um entendimento sobre tantas coisas. É um filme transformador. Eu acho que me ajudou como uma pessoa branca, me ajudou a entender questões raciais, talvez eu não tivesse olhado de outra maneira. De outra maneira, Eu estou dando um exemplo. Existem filmes que me tocam e me põem em condições de mãe solteira, que me põem em condições de um idoso, então eu entender o etarismo, criança com autismo. Sabe, a gente começa a enxergar outros mundos, né, Gustavo? Sim. Eu acho que esse é o poder do audiovisual. Fantástico. Existe a história mais simples, boba, romance, mas existe também essas histórias onde você pensa e fica assim, caramba. Um outro documentário é Honeyland, é um filme da Macedônia sobre uma senhora que ela cria abelhas e ela vende o mel, e o mel é o ganha-pão dela. Você para e pensa, meu Deus do céu, o que isso tem a ver com a minha vida? Nada. Absolutamente nada. Mas é de uma simplicidade que me lembrou minhas tias do interior aqui do estado, me lembrou uma cultura italiana de outros séculos que eu vi ali, num filme da Macedônia, numa mulher que mora no interior. Fantástico. Então, assim, as conexões estão aí. Você pegue se você as quiser. Eu acho que essas leituras a gente vai de cada um. Então, assim, te dizer um filme, né, é difícil. É difícil, né? Ainda mais você, cinéfilo de Jesus. Mas tem muita coisa. E bate de diferentes maneiras. Bom, nosso tempo já está indo, mas eu queria falar do documentário. A gente está falando tanto do documentário, eu queria falar um pouquinho do documentário Adolescer, perdão. E eu acho que esse filme, a gente estava falando que ele tem filmes que podem curar. E você me deu esse exemplo dele. Você tem como colocar, Gustavo, por favor, o documentário Adolescer? E aí? Me conta. E aí? Tem como curar? Eu acho que ele ajuda a gente a acordar para... O filme não cura. Ele não é um remédio que você vai tomar e ele, no dia seguinte você está curado. Eu acho que ele é um dos elementos de transformação. É a verdade. Sim. Eu acho que um filme como Adolescer, ele ajuda você a entender que existem jovens na periferia de qualquer cidade. Né? Essa daqui é a 101, né? A sequência no começo da Serra. E esse é o bairro, esse é a Central Carapina. Eu nunca tinha ido à Central Carapina. Mas passei 5 meses indo à Central Carapina sem levar câmera. Eu fui para conhecer as pessoas. Entender que realidade era aquela. E só depois de 5 meses que eu fui filmar. Mas aí eu conheci o segurança, eu conhecia a merendeira, eu conhecia as professoras, eu conhecia os alunos, eu conhecia a realidade daquele lugar. Eu acho que curar não é a resposta da pergunta. Eu acho que não cura.
Mas, Ana, te faz refletir, eu entrevistei 34 alunos para chegar em 4. Eu ouvi tantas histórias. Eu chegava para a Leandra, né, minha produtora e minha parceira, eu chegava assim, Lê, essas crianças estão me contando, crianças jovens, né, estão me contando coisas que você nunca esperava escutar de um adolescente. Que eu nunca esperava escutar de ninguém. De ninguém. De ninguém. Coisas, muita dor, muita alegria, mas muita vontade de ser ouvido. Eu acho que como um documentarista, como uma pessoa que está ligada às artes, eu acho que quando a gente está ligado às artes, a gente está sempre ouvindo. Eu acho que uma das nossas funções é ouvir, né? Estar atento para olhar, ouvir. E eu acho que o Adolescer me trouxe muito isso. É uma vivência de poder escutar. E escutar histórias que não são minhas. É que nem a história que a gente falou mais cedo sobre o celular, né? De você é um privilégio você poder se desligar. É um privilégio você escutar o outro. Show, maravilhoso. Eu acho que a gente escuta pouco. A gente escuta pouco, tem que escutar mais. Gustavo, a gente está chegando no fim e tem tantas perguntas que eu queria, mas a gente vai ter que encerrar. Eu queria te perguntar se pudesse deixar uma mensagem gravada para as próximas gerações de contadores de histórias, qual seria? E aí a gente tem até o Mais um Brasileiro. Pode colocar? Pode colocar o último, por favor? Eu acho que os meus filmes são algumas das mensagens que eu gostaria de deixar. Já passam, né, Gustavo? Eu sempre escutei muito isso como crescendo, né, e como aprendiz. Eu estudei, né, eu fui atrás do ensinamento, né, eu não sou autodidata, né, eu fui atrás de pessoas que sabiam que poderiam me ensinar diferentes culturas, para ver diferentes olhares. Esse é um musical, né, então ele tem outra pegada, também foi um gênero que eu conhecia pouco, mas quis entrar nisso, né? Quis trazer essa ideia de entrar dentro da cabeça de um personagem para poder contar uma história. Se eu tivesse que deixar alguma coisa, obviamente, né? Os meus filmes, eles existirão, continuarão existindo, e eles têm uma função, eles têm um desejo de serem interpretados, analisados, pensados, mas eu acho que também um desejo de que as pessoas se escutem. Eu acho que a dica, né, o que eu queria dizer para as novas gerações se ouçam. Se ouçam, né? Sabe, a gente vive hoje realmente um momento onde a gente não está vivendo o agora. A gente vive o passado, a gente vive um momento instagramável, a gente vive alguma coisa que não é aquilo. Que não é. Que nunca é aquilo. Você está sempre buscando aquilo que não é aquilo. Expectativa do futuro. A expectativa do futuro que não vem, quando veio já foi, e você não pegou. E eu acho que... Tem que viver o momento presente, né? E eu acho que quando você faz um filme, quando você para pensar numa história, acho que é muito isso, não é mais do que um filme. Quando você para escrever uma história, a gente já fez isso junto, né? Quando a gente para escrever alguma coisa... É uma conversa. Eu quero uma coisa de você, você quer alguma coisa de mim, porque a gente quer que aquele papel ali tenha algo potente, exato. Então esse desejo que as pessoas de fato quando forem contar hoje, você pega um celular, tem tanta historinha ali que você fala que isso aqui é fake, isso aqui não existe, isso aqui, você olha aquilo e aquilo mexe com a gente, desperta desejos, desperta, né? Que não tem muita razão. Então, assim, se eu tivesse que deixar a mensagem, se escute. Se escute mais. Mas uma coisa que a gente conversou antes da gente chegar aqui, que eu gostaria de trazer, é que você me perguntou se quando eu filmava, se antes de filmar eu me preparava mentalmente. E eu cheguei, foi a pergunta que me trouxe para cá. Sim. E eu parei para pensar, caramba, faz muito tempo que eu não reflito sobre isso. E eu sempre peço, antes de filmar, eu peço luz, eu peço que eu consiga conduzir aquele processo da melhor maneira possível. Lá atrás, começando, eu nem sempre consegui conduzir tão bem, eu também estava aprendendo. Hoje em dia, o Adolescer foi uma experiência tão enriquecedora nesse sentido, sabe? A gente fez um filme belíssimo junto esse ano, né? Nossa, que set! Foi um dos melhores sets que eu já tive na vida.
E essa experiência de estar com você no set me trouxe tanta felicidade, e foi quase que um alimento para mim, de como o processo em si ele pode e deve ser prazeroso. Eu sempre acreditei nisso. Então, hoje em dia, e eu vou concluir em breve, hoje em dia eu busco muito o cinema de afeto. Eu estou montando um projeto agora onde eu estou realmente buscando pessoas com quem eu já me relacionei antes no audiovisual. Pessoas que me doaram tanta energia e que agora talvez seja uma hora de pagar de volta. Recompensar, ou dividir. Curtirmos o momento juntos. Compartilhar o momento juntos. E isso é muito, muito gostoso, sabe? Assim, ter essa perspectiva que o afeto é transformador. Que o afeto ajuda. Perfeito. Nossa, que final maravilhoso. Gustavo, chegamos ao fim. Vamos chamar você outras vezes. Pode ser, será uma bênção. Adorei cada minuto, cada resposta. Eu espero que todos vocês que puderam assistir, que estão vendo esse programa, esse podcast, possa rebobinar aí e prestar atenção nas entrelinhas e tudo, que você foi incrível, perfeito como sempre. Nossa, muito obrigado. Muito honrada, Gustavo. Muito obrigada. É uma troca muito grande. Essa é uma troca muito valiosa. É sempre bom conversar sobre questões que fazem a gente pensar. É verdade. Né? Isso sempre enriquece. Sempre. Muito obrigada por ter vindo, para o Espírito Santo, por ter vindo aqui. Nossa, de coração. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Então, encerramos mais um podcast Energia Vibracional. Até a próxima. Obrigada.